Supremo da defasagem tarifária entrou de graça como uma tentativa de solução para o governo, para não deixar votar um tema absolutamente polêmico, cujos precedentes o governo deve pesar e tal, caso aquela questão seja acolhida. Mas o que nós tínhamos é impossível de boa-fé dizer que a União fiscalizou o Aeros como deveria ter fiscalizado. A União aprovou, botou a chancela, não é que a União não tenha visto, a União viu e aprovou, é diferente, não é? Então, nós levamos a proposta, significa a nossa ação civil pública, ela tem vida por si e ela é negociável por si. E o que nós avançamos nisso? Primeiro, foi constituído o grupo de trabalho. A maneira como aquele grupo de trabalho foi constituído pela AGU, data vênia. Eu digo isso como profeta do acontecido, porque eu teria errado nisso, provavelmente também. Mas a AGU, as pessoas que foram compor, tinha um representante da Fazenda. O que o representante da Fazenda deve dizer? Tem dinheiro, não tem? Precisa emitir títulos? Quais as características do título? Representante do orçamento. Como é que isso funciona no orçamento e tal, papapá? Representante do Ministério da Previdência, que tivemos notícia, inclusive, que atuou com muita lucidez naquele trabalho. Como é que funciona isso? E era isto para ter sido feito. Mas o erro ocorreu que a AGU convocou uma AGU. Os ministérios não sabiam direito o que era, cada um mandou um advogado. O advogado não precisa, eles estavam lá. Eles eram a AGU, então devia ter um especialista em orçamento, um especialista em tesouro, um especialista em previdência. E, na verdade, o que aconteceu? Fizeram um relatório... eu não queria usar a palavra medo, mas com um receio muito forte. Um receio muito forte. Foi esse o relatório. Todo mundo ficou com medo, porque a ação é grande, são alguns bilhões e tal. Pois bem, um relatório de natureza jurídica. E aí nós fomos chamados, nos deram um pedaço daquilo para a gente impugnar, que foi o que o ministro Adams nos facultou. E nós impugnamos, ponto a ponto, e 3 aqui foram destacados. Primeiro ponto, TCU, economicidade. Segundo ponto, impostos, que é uma questão que cairia, tanto porque a conta da Varig era distinta e o contador da AGU reconheceu que, de fato, a Varig caminhava num sentido mais próximo aos que os tribunais têm caminhado. Quanto pelo fato de a decretação da falência derrubar essa questão de prioridade. Então, nós teríamos um outro cenário, não é? E, por fim, qual foi a principal proposta que nós levantamos naquele momento? Olha só. Primeiro, o valor da nossa ação, para tratar da nossa ação, mais ou menos 5 bilhões de reais. A folha de pagamento do Aeros, vamos assumir que seja de cerca de 20 milhões de reais ao mês. Me parece que alguma coisa por volta disso, a folha total. 20 milhões, que daria vezes 13, daria 260 milhões ao ano, mais ou menos. 11% juro judicial sobre 5 bi, o juro judicial, perdão, 12%, é o juro do Código Civil, sobre 5 bilhões, que é o valor da nossa causa, daria o quê? Quase 600 milhões. Daria 2,5 vezes o necessário. Apenas o juro judicial, mas tem mais. O que nós propusemos foi, o Aeros ainda tem dinheiro, só que ele diz, olha, para eu poder botar, nem que seja um pratinho de comida, eu só posso pagar 8%. Mas se eu tiver a garantia de que daqui a 2 anos vai entrar dinheiro, eu posso pagar o benefício integral. Então, nós dissemos para a União, não dê nada nos próximos 2 anos. Nos próximos 2 orçamentos não precisa dar nada. E ali, a partir do 3º ano, você entra com 1/3 do juro judicial necessário. É o negócio da China e responde à questão do TCU. O TCU exige economicidade. Então, o argumento técnico nós temos. O problema, como diz meu pai, é que cachorro que tem 2 donos morre de fome. E nós temos muitos donos. Tem dono na Previdência, tem dono na AGU, tem dono na Casa Civil. E a gente não tem um patrono, o campeão da causa, como diz meu amigo Félix. Tem que ter o campeão da causa dentro do governo, que a presidenta da República indicasse, é o fulano, ele que vai concentrar essas negociações, porque essas conversas, essa área técnica, o que precisa fazer é colocar a área técnica para trabalhar, para que ela consiga fazer essa construção a partir do que nós dissemos aqui, porque nós não vemos óbice. Inclusive, do ponto de vista legal, nós rebatemos isso, e eu tenho a impressão que não chegou às mãos de Vossa Excelência, doutor Fernando, o nosso rebate, que foi duro e foi bastante profundo em relação àquelas conclusões a que chegou o grupo de trabalho, e eu tenho uma vontade doida de divulgar a nossa impugnação.
porque a Graziella sempre diz isso. Não é. Mas eu queria dizer, olha, quem irá pagar isso no futuro? A autorização legal, a autorização para que seja criado um resseguro, etc. E essa questão não caminha, que vai ter a mesma lógica do seguro. O santo paga pelo pecador. Eu faço seguro do meu carro todo ano e não lamento ter batido o carro no final do ano. Fico feliz da vida. Da mesma forma, um resseguro da Previdência Complementar feito público, por ente público, não é? Poderia suportar isso a partir do esforço dos próprios participantes, desde que haja uma fiscalização efetiva, que eles não sejam chamados toda hora a cobrir rombos gerados pela ausência de fiscalização. Ainda sobre a proposta que nós levantamos, nós fazíamos questão de dizer é preciso transferir este plano para a BB Previdência, que é uma entidade pública. Tira das mãos do Aeros, joga para a BB Previdência, funde aqueles planos num só, e a BB Previdência vai administrar a partir desses recursos. Então, a proposta ela foi arredondada do ponto de vista jurídico para a União. E é por isso que nós entendemos que ainda assim é possível a celebração de um acordo, mas não vital. Sobre o acordo ainda, o Capistrano de Abreu, que fez uma proposta de alteração da Constituição brasileira. Ele dizia que a Constituição brasileira deve ter só 2 artigos. Artigo 1º, todo brasileiro é obrigado a ter vergonha na cara. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Por que eu digo isso? Nosso amigo meu e do senador Paim, Fortunati, atual prefeito de Porto Alegre, há poucos dias caiu alguma marquise, alguma coisa assim, na cabeça de alguém lá. O que era uma coisa pública. E caiu na cabeça de um cidadão lá de Porto Alegre. O que o Fortunati disse? O Estado pagará, o município pagará uma pensão para a viúva desse sujeito na forma da lei. O Fortunati, que é um homem decente, não disse, vá para a justiça esperar 10 anos e tal, embora eu tenha visto o sujeito esmagado embaixo da marquise. Não, ele tomou iniciativa. Por que esse senso ético está se perdendo na administração pública? De dizer, eu sei que você tem razão, mas vá para a justiça morrer lá. Vamos resgatar a decência do administrador público, a grandeza do administrador público, de saber que se ali está ali, ele deve cumprir por si e não ser obrigado pelo judiciário, entulhando o judiciário, que o próprio judiciário é que tem se queixado desse entulhamento. Então, por que nós não podemos adotar como princípio ético a Constituição do Capistrano de Abreu e ter simplesmente vergonha na cara de dizer nós devíamos ter fiscalizado? O Estado brasileiro, não fui eu, não foi o meu antecessor, foi um monte de gente da sequência, devia ter fiscalizado. Não fiscalizou, ou fiscalizou e aprovou o que não podia ter aprovado. Então, o Estado brasileiro vai assumir. Como é que nós vamos baratear essa conta? Vamos criar uma taxa, qualquer coisa assim, que nos permita fazer isso. Então, isto, entendo eu, é o que nós precisaríamos fazer. E se der errado a proposta de acordo? E se, agora vai falar o doutor Fernando, se efetivamente a porta for fechada, nós temos o judiciário, nós temos sentença por sair agora nos próximos 3 ou 4 meses. E eu acho muito, muito difícil que nós venhamos a perder essa ação no seu mérito, porque o elenco de ilegalidades praticado é brutal, é brutal. Então, eu acho que, mesmo que viesse a ser inviabilizado o acordo, nós temos agora uma possibilidade concreta de, tão logo seja sentenciado, restabelecer a antecipação dos efeitos da tutela. Qual o único efeito? O efeito de que o governo Dilma poderia ter começado um processo de pacificação social, de adoção desses 2 artigos de Constituição e, lamentavelmente, não teria iniciado. Então é isso. Muito obrigado, amigos. Passamos a palavra nesse momento para Graziella Baggio. Senador, eu vou poupar aqui o plenário, porque nós já estamos bastante adiantados. De qualquer forma, eu... Dizer que me permita dizer, doutor Alzira disse que é no mínimo 1 minuto antes da sua fala. Então, ainda. Eu vou só finalizar. Eu tenho uma expectativa muito grande perto, assim, com aquilo que o doutor Fernando venha falar depois. E, assim, estou otimista. Estou otimista. Eu também não vou deixar de lutar, Carlos. E nós vamos até o final, porque nós temos
Nós temos que buscar essa justiça para todos aqueles que estão ainda dependendo dessa solução. E não são só 10 mil, são muito mais. Nós trabalhamos com aproximadamente 100 mil pessoas, porque tem 10 mil que eram da ativa, tem uns 10 mil aposentados. Nós não falamos só da Varig, falamos da Rio Sul, da Varig, da Varig Log, da VEM, da Fundação, funcionários da Fundação Bembeta, da SAT. Estamos falando em nome de todos, porque nós queremos justiça para todos, porque os únicos que não faltaram com a seriedade foram os trabalhadores. Os demais entes que participaram, eu seria leviana aqui citar o nome de algum, porque eu vou esquecer de algum e aí ele vai ficar sem rótulo. Mas todos que lá passaram deixaram a desejar no que se refere à transparência, à informação. Muito recentemente, estas pessoas que aqui estão vieram a ter conhecimento da real situação do fundo de pensão. Acho que aqui eu posso citar uma que tinha mais conhecimento, que era o Ivan Martins, né? Que em 99 me procurou e a gente conseguiu construir uma discussão melhor, mais aprofundada sobre o setor. Os demais sequer tinham conhecimento. 2003, 2004, 2005, a Varig em recuperação, a Varig na final curta, e as pessoas não entendiam por que o fundo de pensão não estava com o seu dinheiro. Sempre mantiveram lá aquela forma de comunicar aos trabalhadores, sempre enganando, nunca colocando claramente o que estava acontecendo. De qualquer forma, eu acho que hoje foi uma grande oportunidade, né? Eu acho assim, nós não temos assim grandes alegrias hoje, principalmente no dia de hoje, que ele é sempre muito pesado nesses últimos 5 anos. Mas de uma coisa eu posso dizer, não vou desistir. Então, eu acho que temos que lutar até o final, porque eu continuo otimista para uma solução. Senão, não estaria aqui hoje, acho que nem o senador Paim e muitos dos companheiros que aqui estão. De qualquer forma, a iniciativa do senador Paim, dos demais senadores da Casa, que há 2 anos e meio nos acompanham, queria agradecer de todo o coração, em nome de todos os participantes do Aeros. Aguarda-se ansiosamente uma manifestação da AGU diante até de fatos novos que têm ocorrido, e eu acho que esse pode ser um caminho, a gente atualizar as informações e superar alguns empecilhos que estão colocados, pelo menos nesse relatório, que nós já até contestamos. E, de qualquer forma, eu também não poderia, sob hipótese nenhuma, deixar registrado o quanto eu fiquei satisfeita que, pela primeira vez, eu escutei um dirigente da Previ que reconhecer que a obrigação deles é fiscalizar e que tinha que fiscalizar, e, na verdade, não foi, porque senão não estaria acontecendo isso. Essa que é a contradição da história, né? Se tivesse fiscalizado, não teria acontecido. Então, eles precisavam ter fiscalizado, fiscalizaram e deixaram acontecer. Agora, não vamos esmorecer, pessoal, não vamos esmorecer. Eu acho que tem muita gente do nosso lado e nós temos força para ir buscar efetivamente a solução. E o que eu acho mais assim, interessante desse nosso dia, que foi longo, inclusive, mas foi a oportunidade de escutarmos vários segmentos e vários pontos de vista e assim, acho que registrar oficialmente que é preciso ser feito alguma coisa, e rápido, sob pena do sistema ficar desacreditado, do governo ficar desacreditado com uma questão que é extremamente séria para os trabalhadores, cara e séria para os trabalhadores e para o país, que depende de todos esses investimentos com o dinheirinho dos nossos participantes, ok? Muito obrigada a todos. Eu agradeço ao senador Paim em especial e a todos os demais convidados. Fernando, desculpa, nós já brigamos várias vezes, né, acaloradamente. Acho que hoje me excedi, mas você sabe que você mora no coração, né? Desde que, né, você traga a solução. Um abraço, obrigado. Complementar a Graziella e naquela frase, né? Hay que ser dura, sim. Pero não la perder la ternura. Muito bem. Vou passar aqui para a nossa amiga Alzira Tamara, que quer dar uma palavra muito rápida aqui. Aí fala o doutor Fernando e a gente encerra.
de meio minuto se eu não chorar antes, que eu sou chorona. O comandante Zoroastro, tempos atrás, me contou uma historinha, que não é história, é realidade pura. Ele estava no centro da cidade, perto do sindicato, encontrou um senhor, já de uma certa idade, que pediu R$1 para ele. Ele falou, meu amigo, você não trabalhou? Trabalhei em terra, um aeroviário. R$1, quer alguma coisinha a mais? Foi isso, né, comandante? Ele falou, não, comandante, só R$1. Aí ele, por que R$1? Eu moro no subúrbio, eu tenho aquele passe de idoso. E todos os dias eu venho para a cidade, neste restaurante de R$1 que existe perto da Central, ali no centro da cidade do Rio. Eu venho almoçar. Aí o comandante Zoroastro perguntou, e os finais de semana? Ele falou, não como, passo como posso, quando algum vizinho me cede. Só isso que eu queria falar. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. É muito triste. Esse cumprimento a Alzira Tamara, que dá, simbolicamente, todos entenderam a mensagem que ela passou. Como que dizendo, esse é o destino dos nossos aposentados e pensionistas, do regime geral e também dos fundos de pensão, se nada for feito. Doutor Fernando Luiz Albuquerque Faria, vice-advogado-geral da União, representante do advogado-geral da União, Luiz Inácio Lucena Adames, que nós tivemos com ele e com o Toffoli também uma série de reuniões infindáveis. Está com a palavra, Vossa Excelência. Eu queria começar minha fala dizendo que hoje, quando eu sentei aqui na mesa, eu encontrei a doutora Graziella e ela me perguntou, Fernando, você já trouxe o acordo para assinar? E, né? E eu te juro, assim, do fundo do coração, gostaria de ter trazido um acordo para assinar de fato, né? Ontem mesmo, quando me ligaram às 8 horas, o ministro teve um problema no voo e não pôde comparecer hoje pela manhã. E aí, ontem me avisaram às 8 horas que eu viria. Aí eu encontrei com a minha esposa e à noite eu falei com a minha esposa, poxa, amanhã eu vou para uma audiência pública que é uma situação muito difícil, né? Até em virtude de que, tal como foi colocado pelo comandante, né, é um grupo de pessoas que tinham uma previdência complementar, que ganhavam, suponhamos, um salário R$10.000 e que hoje não ganha nem 10%, quer dizer, ganha bem menos que isso, pode ganhar até menos que 10% que isso. E é uma situação muito, muito difícil, né? Aí conversei com ela, mas é algo que a gente tem que conversar e enfrentar. Digo, inclusive, que também acho que é bom frisar aqui, e o doutor Castanha Maia e a doutora Graziella falaram, de fato, o ministro tem tentado se empenhar, né, de tentar, de alguma forma, o ministro, advogado-geral da União, de a gente tentar fazer um acordo, até por isso que nós não quisemos, depois que teve o grupo de trabalho, nós não fechamos, teve uma contestação do grupo em relação aos trabalhos, nós optamos por não fechar ainda a contestação, né, na medida que a gente está tentando ver se a gente consegue alguma saída, né, para os óbitos que a gente ainda encontra, nem que seja uma saída, talvez até quem sabe uma proposta legislativa, quem sabe uma saída, e até digo que muitos parlamentares têm nos procurado, né, incansavelmente sempre a doutora Graziella, o doutor Castanha Maio também tem nos procurado, e a gente tem tentado, de alguma forma, ver se consegue essa saída, né, estudado, e até digo que não é a intenção da Advocacia Geral da União dizer que vocês não devem continuar a luta de vocês, pelo contrário, eu acho que a luta de vocês deve ser continuada, eu acho que é dever do governo federal, todo, da União como um todo, tentar arrumar uma solução para tudo isso,
né, que tenha acontecido, uma solução até um dever também da própria sociedade. Eu acho que não somos aqui a Advocacia Geral da União que está querendo cansar vocês ganhar vocês pelo cansaço. Não digo que não, acho que devem continuar, de fato, buscando essa solução. Da nossa parte também nós temos que buscar essa solução. Claro que muitas vezes acaba pesando só em cima da Advocacia Geral da União, porque a gente representa judicialmente a União nos tribunais, mas é importante que é uma solução que tem que ser construída, né? Talvez até com outros poderes, mas é construída não só pela Advocacia Geral da União, né? Inclusive esse relatório que foi assinado, que foi contestado, ele foi assinado por inúmeros outros órgãos, né? A Advocacia Geral da União apenas coordenou, né? E muito embora tenha os órgãos optados por mandarem advogados, também houve a consulta de técnicos encaminharam notas, né? Alguns deles também assinaram esse relatório final, representando o seu próprio ministério. Mas eu acho que precisamos analisar, talvez sentarmos, vermos se é possível até, quem sabe, se achamos que tem aquele óbice, mesmo se não tenha ocorrido a recuperação, não esteja mais ocorrendo a recuperação judicial e possa ter havido um equívoco da informação que me foi encaminhada, esteja na época na falência, temos que encontrar uma transposição àquele óbice do artigo 122, né, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, que diz que deve se compensar com preferência sobre os demais credores as dívidas dos credores vencidas até o dia da decretação da falência. Né? Temos que ver, temos que conversar. Eu acredito, eu quero só apenas dizer aqui que, muito embora pode ter sido minha fala dura, eu acho que não é a Advocacia Geral da União que aqui pede para vocês acabarem com a luta de vocês. Eu acho que deve ter a luta, eu acho que o país como um todo tem que arrumar uma solução, né, para essa questão e para a previdência complementar como geral, buscando, acima de tudo, atender o interesse da nossa população e o bem-estar de todos, né? Eu agradeço a oportunidade, senador Paim, e digo mais uma vez que a gente está sempre aberto, podemos voltar aqui, podemos ser questionados daqui a um mês ou dois, e estaremos à disposição de voltar aqui também. Doutora Graziella, doutor Castanho Maia também. Então, estou sempre à disposição lá, e a Advocacia Geral da União também. E agradeço e peço até muitas vezes, sinto muito, muitas vezes, da gente não poder atender uma expectativa imediata, né? Obrigado a todos. Eu queria, para concluir, agradecer a todos. Eu recebi aqui uma série de cartões, enfim, a assessoria levou, mas a Maria Terezinha Almeida, assessora parlamentar da Previc, o Manuel Leite Magalhães, analista, delegado do Banco do Brasil, Delvair Fernando Rodrigues, chefe da equipe de voos da Transbrasil. Enfim, deixo o telefone e contato, e outros que eu já citei, Antônio Marcelo de Oliveira, diretor jurídico sindical dos aeronautas, Gelson Dias de Oliveira, diretor sindical também, aeroviários. Rapidamente aqui, Ari de Luiz Guidolin, representante aposentados aéreos, Francisco José Tomás, presidente da Aposentados no Brasil, Lorival Honorato, coordenador de aposentados aéreos, Zoroastro Ferreira Lima, que usou da palavra aqui, Carlos Vicente Eng, aposentados aéreos. Deixa eu só dizer rapidamente para vocês, eu ia até ler esse documento do Aéreos, mas todos tiveram, os senadores receberam. Eu só lembro que aqui está colocado, inclusive, no documento, onde vocês pedem a aprovação do PL 147, de autoria do senador Paulo Paim, de minha autoria, que autoriza a União a fazer o acordo. Aqui fala indenizar os aposentados. Só dizer que esse projeto nós não inventamos. Foi mediante um acordo feito numa reunião, onde o termo que eu mais ouvi que faltava um conforto legal. Daí eu reuni com a consultoria do Senado e construímos o conforto legal para construir o acordo. E o projeto já foi aprovado em diversas comissões,
depois houve recurso, ele foi agora para a CAI, né? Não houve recurso, não. Ele está na CAI. Está na CAI, para ir... E da CAI ela vai direto... O Romero Jucá vai direto para a Câmara. Daí. Então, nós vamos fazer o apelo aqui de público ao senhor Romero Jucá para que o projeto ande, né? E que a gente vote e a gente tenha, então, o famoso conforto legal para fazer o acordo tão falado aqui nesta reunião. E, só para concluir, eu quero agradecer a todos que usaram a palavra aqui com a gente, e dizendo que eu estou até envolvido emocionalmente também com essa luta do Aeros, mas eu percebi que essa reunião, além do Aeros, que nós vamos continuar, vamos ter reunião hoje, vamos ter reunião amanhã, de fato, uma hoje e outra amanhã, o grito de alerta aqui que via essa audiência, que tudo começou com o Aeros, que pediam que eu fizesse a audiência, e, naturalmente, nós colocamos todos os fundos de pensões, que aqui foi dado um grito de alerta a todos os fundos de pensões. Está em jogo a credibilidade dos fundos de pensão. Se vale a pena não a gente fazer a tal de previdência complementar mediante tudo que foi dito aqui. Foi dada uma relação e, pelo que percebi, Portos, né, é o próximo, segundo a doutora Cláudia, me falou até baixinho aqui para mim, com mais ênfase, né, que seria o próximo. Então, a situação, de fato, é grave, é delicada, a responsabilidade é muito grande de todos nós. Aqui diz, ajude-nos a salvar milhares de vidas. Eu poderia dizer, via os fundos de pensão, que estão aqui em xeque, a milhões de vidas. Eu tenho muita esperança ainda, meus companheiros do Aeros, enfim, de todos que estão nessa caminhada, que a gente busque uma solução negociada junto ao Executivo e, oxalá, no Executivo, no Judiciário, a gente construa esse grande entendimento. E que a gente não volte daqui a um ano, nesta mesma sala, que já foram tantos anos e tantas reuniões, dizendo, olha, ciclano não está mais conosco, ciclana não está mais conosco, mas nós continuamos lutando. Que Deus nos ajude. Muita esperança, muita fé, muita luta, não vamos desistir. Eu acredito que nós podemos vencer. Quando eu digo nós vencer, doutor Fernando, não é especificamente os parlamentares, os militantes aqui dos fundos de pensão, o Executivo no seu conjunto, é nós todos, sociedade brasileira, podemos conseguir essa vitória, fazendo somente justiça a todos os fundos de pensão e, como símbolo aqui, o Aeros. Está encerrada a audiência pública. Obrigado a todos. E aqui é um parecer que a Gazela falou, que até fala da diferença dos valores.